Noite, este é o Centro de Estudos Marxistas. Eu sou o Potato 182 e a gente vai começar mais uma transmissão, dessa vez de um novo quadro. Esse quadro se chama No Retroprojetor. No Retroprojetor é um quadro do Centro de Estudos Marxistas para ajudar o pessoal aí em época de vestibular, né? A gente vai ter algumas aulas de eixos que caem bastante nos vestibulares, especialmente no Enem. Então acompanhe a gente, estejam próximos, podem vir chegando, que este é o Centro de Estudos Marxistas em mais uma transmissão. E no retroprojetor de hoje, nós teremos nada mais, nada menos que o tema Chegada colonial no Brasil, ou como eu gosto de falar para meus alunos, o Brasil antes do Brasil. Então esse é o quadro No Retroprojetor. O nosso lema é estudar e agir, que para transformar o mundo a gente precisa também conhecê-lo, e este quadro é para ajudar você também que precisa de uma forcinha para o Enem e para os vestibulares. Espero que vocês gostem. A chegada colonial no Brasil, ou, como eu gosto de chamar, o Brasil antes do Brasil. Essa aula não vai ter nada de iluminado, nada que você nunca viu na sua vida, mas esperamos vai ser uma forcinha aí para que você relembre alguns tópicos centrais deste tema. Então vamos lá, vamos começar. Bem, é impossível a gente começar a falar de 1500 sem explicar o contexto que nos leva até ele. E o contexto que nos leva até ele se chama crise do século XIV. A crise do século XIV da Europa foi o encontro do pior dos mundos. Qual que era o pior dos mundos? Bem, o sistema europeu, que alguns chamam de feudalismo, outros falam que só existiu feudalismo na França, mas aquele sistema do senhor de terra e seus servos, que vão ter uma cidade onde essa cidade central acontece o comércio e os servos eles plantam para pagar impostos aos seus senhores, e todo o sistema suceranato, a nobreza e tudo mais, ele encontra uma barreira no século XIV. Essa barreira é que o sistema produtivo ele não avançou na Europa na mesma quantidade que avançou o número de pessoas. E aí algumas crises, como crises na agricultura, crises na capacidade de plantar e colher, crise alimentícia, instaura uma fase de fome na Europa do século XIV. A fome é acompanhada de outros problemas. Um deles é a superaglomeração de pessoas com medidas sanitárias bastante precárias leva à peste negra, peste bubônica. E como ninguém é tonto, como ninguém é parado, como a história escrita é a história da luta de classes, a gente tem um revide aí de uma classe social importante na Europa desse momento. Um revide dos camponeses que fazem uma série de revoltas e rebeliões contra seus senhores pela Europa. Esse caos social, esse caos sanitário, a fome leva ao fim ou ao esgarçamento do modelo anterior feudal e inicia o século XV já com um novo modelo, já com uma nova forma que vai se retroalimentando e se construindo até se tornar os estados nacionais no século XVI. Então a crise do século XIV ela é um marco aí para que a gente tenha uma transição do sistema anterior para o início do capitalismo. E aí uma classe social e uma figura, né, que vão ser quase esquecidas até então, ganham força novamente. Uma classe social seria a classe dos comerciantes, a classe dos burgueses que vendiam seus itens entre as cidades e com o tempo passam a emprestar dinheiro. Essa classe, ela começa diante desse caos a reavivar um novo barra antigo, uma nova barra antiga figura que existia, a figura do rei. Então,
com esse reavivamento da figura do rei, você tem a reorganização dos estados nacionais e você tem o Estado moderno nascendo. E é nesse contexto que a gente tem a chegada dos portugueses ao que viria a ser o Brasil. A chegada aconteceu em 1500 e marca um dos eventos mais significativos para o que a gente vai chamar depois de Brasil e para o nosso país hoje, né? E entender esse contexto, entender esse momento, é entender um pouquinho do que o nosso país se tornou hoje. E não é à toa que eu coloquei aqui camponeses rebelados como um símbolo, né? É a rebelião de camponeses 100 anos antes disso, que vai preparar o terreno, né, junto com a fome, junto com a peste, para que se formem os Estados Nacionais, a colonização se transforme em projeto político e chegue até as nossas terras. E para isso, a gente tem um reavivamento da figura do rei, uma família que mandaria em todo o território. O rei, ele era uma figura já bastante enfraquecido no sistema anterior, que a gente vai chamar de sistema feudal. E ele era bastante enfraquecido por uma série de questões. A principal delas é que o poder ele era bastante local e a lei ela era uma lei dada pelos costumes. E o grande arremedo, a grande interligação entre todas essas figuras era a igreja, o poder religioso. Né? Então o rei ele era quase que figurativo e ele não tinha territórios tão vastos como é o caso de Portugal e Espanha, que são os primeiros estados modernos a se formar. Né? Mas, porém, durante essa crise total do sistema feudal e o surgimento gradual do sistema capitalista, uma nova figura, esses novos reinados com antigas famílias poderosas vão se refortalecer. Se refortalecer com a grana de quem? Com a grana da burguesia. A burguesia ela tem alguns motivos para fortalecer a figura do rei. Dois deles são os citados tradicionalmente que a gente pode configurar aqui. O primeiro deles é, se eu faço comércio em uma área muito grande, e o meu comércio, para ser mais simples, ele precisa ser feito em moeda, é muito irracional para o burguês que ele acumule moedas de vários feudos diferentes, de várias áreas diferentes, que uma não tem valor de troca com a outra. Né? Bem, um dos motivos da burguesia é que é o seguinte, para ela é muito irracional ela trocar em vários locais diferentes com moedas que não conversassem entre si. Então a reunificação territorial é importante para a burguesia para que ela tenha uma moeda única. Ela tenha que o seu valor de troca ele seja materializado em algo facilmente acumulado, que era a grana. Né? Lembrando que aqui a burguesia ela está já de olho no processo de acumulação primitiva, ela já está de olho na terra, na produção agrária, e ela já está de olho também na nascente produção industrial, né? Nas antigas comunidades de ofício que vão virar aí as manufaturas tempos depois. Além disso, a burguesia ela já era uma força de crédito, ela já emprestava muita grana. E é a partir do crédito que ela vai fortalecer a figura do rei com pomposos empréstimos para que essa figura se fortaleça e seja capaz de se colocar politicamente como essa força centralizadora. Né? E a aristocracia, grupo social que já existia até então, junto do clero, embarcam nesse novo projeto político. Então, o rei é rei graças a Deus, graças à igreja. A igreja abençoa a figura do rei, ao mesmo tempo que a burguesia financia a figura do rei. E aí a aristocracia ela vai se colocar como grande classe de fazer política. A grande classe política é a aristocracia, que vai ter o rei como a sua figura, mas vai ter uma série de outras figuras intermediárias. Outra questão vai ser a organização, e essa é central para a colonização poder acontecer, é a reorganização militar. A capacidade militar do Ocidente, da Europa, para ser mais exato, ela vai se multiplicar e vai se arregimentar rapidamente. Seja por armamentos, seja pela própria força de ter um exército destacado, coisa que muitos lugares não tinham, né? Que vai ser capaz não só de ser uma força de repressão, mas uma força de tomada de territórios.
E aí, os reis, eles vão conseguir, a partir das leis, das regras, a partir desse poder reestabelecido e das regras, das leis que seriam passadas aí por mensageiros, criando todo um sistema burocrático, o domínio sobre os seus súditos, né? Então, ideologicamente, ele é legitimado pela igreja, rei é rei graças a Deus, financeiramente ele é apoiado pela burguesia, e aí ele vai se transformar no terceiro pé aí do poder, sendo a grande figura monárquica e aquele sucerano dos suceranos, aquele que dava terras, aquele que permitia desenvolvimentos, ou seja, o poder central e, portanto, aquele que reorganizou em volta de si uma força de repressão a nível nacional. Ele reunifica territórios, ele reunifica os espaços, criando assim os novos reinos. Opa! Dois reinos vão sair na frente nessa conversinha, né? Quais são? Os portugueses e os espanhóis. Então, nessa região da Europa, que é quase, né, uma região quase impensável, mas uma região que pela sua saída ao mar era altamente comercial, vão se destacar e eles vão se formar enquanto estados nacionais e preparar a expansão territorial. Pensa que a Península Ibérica ela é um território bastante pequeno. É muito difícil você ter um desenvolvimento territorial a partir daqui. Então, quando eles preparam esse avanço, né, com toda a questão da América, né, chegada ao Novo Mundo, comércio com a Ásia restabelecido, todo esse debate, eles vão começar a querer dividir os espólios, dividir a possibilidade de território mundial. Até porque esses dois grupos aqui, eles vão ter um monopólio da força mais bem estabelecidos. Né? Além disso, você tinha aqui na Itália grupos, né? Aqui ele já dá como italianos, mas não são bem italianos. Né? Você tinha cidades aqui na Itália que faziam comércio marítimo e que cobravam tributos. Esse novo reino surgindo, ele não queria isso para ele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai se preparar para contornar esse monopólio de acesso aqui ao Oriente e à Ásia e vai se preparar para ter um novo comércio que a gente vai chamar de comércio atlântico por causa do Oceano Atlântico. Mas, para evitar conflitos entre eles, os reis e o Papa contornaram um acordo, que vai ser não só aqui, né, um acordo em si, por isso que a gente passa na escola, mas ele é bastante exemplificador do que vai ser a divisão do mundo até então. Os portugueses já tinham aqui dominado uma pequena ilha e se preparavam para fazer o domínio da África, né? De enfrentar os reinos africanos e estabelecer aquilo, estabelecer a escravidão como modo de trabalho ali, né? E os espanhóis ficariam então de mão abanando. Então eles vão fazer um acordo aqui a partir dessa ilhinha, né, montar uma distância e traçar uma linha imaginária. O que estivesse do lado de lá da linha, ou seja, o que fosse o tal do Novo Mundo, seria espanhol. E o que estivesse do lado de cá dessa linha, ou seja, o que não fosse Novo Mundo, seria por direito português. É claro que isso aqui, esse mapa e essa fala, ela é ideal, né? Por que ela é ideal? Porque, evidentemente, eles não tinham força física ainda para tomar todo esse território. Portugal male male toma alguns territórios no litoral e a Espanha começa aqui algumas incursões pela América. A coisa ela é muito mais lenta do que se coloca no mundo real, do que se coloca nesse mapa. Mas esse mapa ele mostra como esse acordo, e aí eu vou falar um nome que você vai lembrar da escola, né? Tratado de Tordesilhas, acaba dividindo o mundo, né? O mundo conhecido seria português, o novo mundo seria espanhol. A Espanha não contava que tivesse um pedacinho que não ia entrar nesse acordo. Esse pedacinho que vai se transformar no que a gente hoje chama de Brasil. E a partir desses novos territórios, Portugal vai... não só Portugal, né? Portugal e Espanha, mas aqui eu dei 3 exemplos portugueses. Ele vai formar... Não, nem todos são portugueses, mas enfim. Ele vai formar aqui
uma nova política. A burguesia vai bancar, ou seja, os comerciários vão bancar expedições pelo mundo. Expedições pelo mundo atrás do quê? Atrás de ouro, atrás de tomar território, e como a gente viu no vídeo do Engels, tomar território é tomar gente, é gerar escravos, atrás de pedras preciosas e, no final das contas, atrás de fazer o tal do comércio com as Índias, trocando tudo por especiarias ou por ouro, né? Vendendo as suas paradas por lá. Tudo bem? E as grandes navegações, então, elas são esses empreendimentos marítimos bancados pela burguesia, autorizados pelo rei, feito pelo continente europeu entre o século XV e XVI. Por meio dessas expedições, os exploradores descobriram novas terras, conquistaram colônias e expandiram seus domínios. E por que o projeto colonial era necessário? Porque dentro desses países eles precisavam não só legitimar o seu poder, como gerar uma classe ainda abaixo daquelas pessoas que estavam, daqueles servos que estavam sendo expropriados e, ao mesmo tempo, gradualmente proletarizados, transformados aí muito lentamente em trabalhadores assalariados. E para isso eles precisariam tomar novos territórios e gerar uma nova mão de obra, que seriam os escravos. Para além disso, riqueza que tanto da nação, tanto do rei, tanto dos indivíduos, era tomado como o acúmulo aí de pedras preciosas, de ouro, acúmulo de metais. Depois vai ser a habilidade de metalismo, vai ter aqueles metalismo que vocês também já estudaram. Mas que, para além disso, você tem o comércio como meio para chegar a esses metais. Então eu produzo X coisa, né? Eu exproprio X coisa desses territórios e a partir daí eu consigo trocá-las por ouro e trazer esse ouro de volta para minha terra. A única coisa é que você vai ter essas grandes navegações, elas vão marcar então o início do projeto de colonização mundial que a Europa vai impor. E a Europa, nesse processo, então, ela vai precisar de uma ideologia unificadora, novamente. Uma ideologia do porquê eles seriam necessários para o resto do mundo. Porque a ação deles não é só uma violência gratuita. Então, para além da exploração aí desses territórios em África, em América e, de certa forma, desse desequilíbrio causado por eles na Ásia, eles vão se legitimar a partir da Igreja Católica. E dentro da Europa você vai ter, nos próximos séculos, uma disputa, né? A Igreja Católica ela vai ter sido rachada entre católicos e protestantes. Então os cristãos vão estar rachados. E os católicos, eles empreendem uma batalha interna, que é a Inquisição, e eles empreendem uma batalha aqui, no caso, global, pela ampliação da Igreja Católica para os novos territórios, pela ampliação do cristianismo tradicional, ou seja, pela ampliação do poder dessa instituição. Lembrem-se que com o fim do feudalismo, quase um terço das terras já estavam na mão da Igreja. Né? Não é pouca coisa. A gente está falando aqui de grande poderio econômico e político, e que vai se transformar aí na justificativa formal do porquê eu posso e devo chegar até eles. Tem aquele caos escolar, né? Esse caos escolar, ele não é 100% verdade, mas ele é bom para a gente ilustrar a nossa mente. É como se o homem europeu, ele fosse abençoado. Por ser branco, por ser europeu, ele poderia ser salvo por Deus, né? Salvo dos seus pecados. Então a igreja tinha poder de salvá-lo. O homem negro, escravo, ele não tinha alma, ele era um homem já bestializado pelas suas crenças pagãs. Então, para ele, a salvação não era uma opção, não era importante, não era central. Né? E o índio, ele era um homem ainda em estado natural, puro, atrasado. Então, os indígenas da América seriam, por essa ideologia, por essa mentalidade, passíveis de terem sua alma salva
com o tratamento correto, né? Uma coisa interessante para a gente ver é esse buraco aqui. Esse buraco aqui ele vai ser um dos grandes responsáveis pelos portugueses chegarem na América. Aqui você tem correntes perpendiculares que vão jogar os portugueses já no sentido da América quando eles faziam esse tipo de travessia, né? Depois vão fazer aqui a circunnavegação, as tentativas de circunnavegação, mas perceba esse caminho aqui, ó. Esse aqui é uma das rotas mais comuns que eles vão fazer, porque a força marítima aqui vai jogar eles em outra direção, e aqui está um exemplo disso, né? As forças marítimas dão um impulso e depois elas não deixam você se aproximar totalmente da África se você fizer uma determinada entrada, né? E aí isso explica o porquê ou o como os portugueses chegaram aqui. E esse aqui vai explicar a dificuldade que a gente tinha na época da colônia de fazer uma comunicação do sul-sudeste do que viria a ser Brasil com norte e nordeste do que viria a ser Brasil. As forças aqui do mar, elas dificultavam esse comércio, essa chegada. Mas não é só o Manaus que se perdeu no caminho, né? Vamos pensar de forma mais estratégica. Eles haviam feito um acordo que existia uma linha imaginária aqui. Se essa linha imaginária existia, é evidente, é claro que valia a pena para os portugueses vasculharem esses 7 mares do mundo conhecido, caçando ilhas, caçando pequenos territórios, caçando áreas aí para você fazer de entreposto marítimo, valendo-se de toda essa... eu peguei do Brasil Paralelo sem querer, olha só que péssimo. Valendo-se de todas essas possibilidades para explorar esses territórios aqui da nossa região. O que isso significa? Significa que cedo ou tarde os portugueses chegariam aqui, porque eles iam explorar essas áreas, eles iriam buscar ocupar essas áreas, porque essas áreas lhes seriam de direito, a não ser que alguém tomasse essa área deles, né? Esse comércio ele vai formar aqui o que a gente chama no futuro de triângulo comercial, né? Ele vinha aqui, buscava, né, pessoas escravizadas, situação de escravidão, vendia no Brasil, pegava cana-de-açúcar ou alguma outra mercadoria, vinha para a Índia, vendia, fazia ouro, vinha para Lisboa. Tudo bem? Então, este processo é um processo político e não natural. O que o Brasil Paralelo provavelmente vai argumentar aqui? Que naturalmente eles vão chegar aqui por causa dessas correntes, então não foi um projeto malvadão da colonização portuguesa e tarará, alguns até chamam de milagre civilizacional que chegou no Brasil, não é nada disso, né? Bem, e quando eles chegam aqui, o que é que eles vão encontrar, né? Esses aqui são os grupos linguísticos do Brasil em 1500. São estes os grupos, eles se organizavam geograficamente dessa forma. Se o Engels visse esse mapa, ele estaria bastante inclinado a pensar que esses grupos linguísticos se formassem em grandes fátrias que teriam aí gens, né, tribos dentro dele, unificados, já tendendo a formar, especialmente nessas áreas que são maiores, como o G ali, tendendo a formar já federações unitárias, né, e tendo a guerra territorial como forma. Só que as forças produtivas dos grupos indígenas formavam eles em semi-sedentários ou semi-nômades, depende de quem você olha, né? Eles tinham esses grupos, eles paravam, vivenciavam por alguns anos um território e depois de um tempo eles migravam dentro desse território maior, vivendo sempre próximo de outras tribos que tinham o mesmo tronco linguístico. E de tempos em tempos tendo que entrar em pequenos conflitos territoriais ou conflitos por casamento, etc., com outros grupos. Então, você tinha uma centena de tribos indígenas, chegavam aí a provavelmente 2 milhões de indivíduos, né? Você tinha já divididos e já formados culturalmente, organizacionalmente, formados para a guerra, né? Tendo as suas lideranças, sua religião, sua política e, é óbvio, a sua própria história.
né? Então, os primeiros encontros entre portugueses e povos originários do Brasil foram marcados por um intenso choque cultural e linguístico. Eles se comunicavam por gestos, um não entendia muito bem as formas do outro, né? Os indígenas que já habitavam essa terra há milhares de anos viram-se confrontados com os colonizadores europeus, cujos valores, línguas e costumes eram completamente diferentes. Esses encontros muitas vezes resultaram em conflitos e incompreensões entre as duas culturas. A gente tem uma falsa história de que o indígena ele foi facilmente enganado pelos portugueses na chegada, né? Que todos eles receberam de bom grado, e ao mesmo tempo você tem uma falsa história paralela junto com essa de que eles eram canibais, assassinos e malucos. Nenhuma das duas formas de ver o mundo são reais, né? A gente tem que entender que as duas formas não só são ideológicas, como são necessariamente falsas. Como você tinha uma imensidão de grupos e tribos formadas nessas federações, nesses territórios linguísticos organizados, em 1500, e esses conflitos entre, às vezes, grupos do mesmo tronco linguístico por essa pátria, por esse território e tudo mais, os portugueses vão se aproveitar disso para fazer comércio puro e simples, mas como eles não tinham moeda a partir do escambo, ou para dividir e enfraquecer as tribos de sua defesa, entrando com uma força desequilibradora nos territórios. Eles vão colocar tribo contra tribo, aproveitar os conflitos que já existiam, entrar de um lado ou outro do conflito para suplementar essas pessoas, para vencer essas pessoas, para se colocar como poderosos. E no final desse processo, em 1530, que é a faixa aí de tempo que a gente vai ver, são só esses 30 anos, a Igreja Católica entra então para ser a balizadora desse território. Então esse território não só é colonizado e dividido, mas agora a Igreja Católica vai entrar de vez para fazer a coisa no sentido dela funcionar. Bem, e qual vai ser a grande força econômica desse primeiro ciclo do que viria a ser Brasil? Todo mundo já viu isso na escola, mas eles logo encontram aqui no Brasil algo que vai valer muito na Europa. Uma madeira que você tinha diversos usos para ela, inclusive fazer uma tinta vermelha muito poderosa, né? Lembrando que a tinturaria, a indústria têxtil, ela seria muito importante para Portugal. Ela é muito importante para Portugal até hoje, inclusive. E aí, você ter uma coisa dessa, que poderia ser vendida diretamente aos nobres, enche os olhos de todo mundo, da nobreza, da burguesia, dos reis. E aí os portugueses vão usar das mais diversas estratégias. Escravidão pura e simples de povos indígenas. Fortalecer o conflito e fazer o escambo, ou escambo de trabalho por algum item vindo da Europa, para que os povos indígenas cortassem essas madeiras e colocassem em portos que seriam pontos de extração dessa madeira. O que logo vai se transformar num alvo fácil, né? Alguns anos depois disso, a França vai começar a simplesmente roubar a madeira que vai estar estocada nesses espaços. Né? Então, após o descobrimento do Brasil, iniciou-se o ciclo do pau-brasil, caracterizado pela exploração intensa dessa árvore no estabelecimento do sistema de escambo entre portugueses e indígenas e escravidão do trabalho. E aqui vai começar a primeira grande lenda que os portugueses precisam lançar sobre o mundo. Bem, os portugueses eles vão fazer diversas estratégias. Uma delas, muito curiosas, é lançar livretos em Portugal e em Espanha, falando das monstruosidades da América. Esses livretos, a criação dos monstros, servia para, primeiro, tratar a gente aqui da América como monstros, seres selvagens, seres estranhos, e para fazer literalmente uma reserva de mercado, para ninguém vir para cá, para se transformar esse lugar em amedrontador e valorizar a mercadoria e os heróis que aqui viessem. Então a exploração de pau-brasil ela tinha essa vantagem, né? E aí ela precisou lançar uma lenda de que o indígena ele era indulgente, ele era preguiçoso, ele era isso, ele era aquilo. Simplesmente que por conta dele conhecer o território, ter alianças políticas, ter literalmente para onde fugir, ele não ia se submeter ao trabalho escravo puro e simples muitas vezes. Eles faziam corpo mole, fugiam, não queriam trabalhar, não seguiam o ritmo de trabalho proposto pelos portugueses. Eles vão ser um grande problema. Obviamente que eles vão ser um grande problema. Eles vão abrir conflitos, criar pequenas guerras.
E isso não é surpreendente. Eles eram os donos da terra até então, né? Como se costuma falar por aqui, né? Eles sabiam onde o vento faz a curva, né? Então não eram eles que estavam no domínio da situação. É, não eram os portugueses que estavam no domínio da situação total, como os portugueses imaginavam que seria uma coisa fácil, né? Os colonizadores extraíam pau-brasil para comercializar na Europa, enquanto os indígenas forneciam a mão de obra e produtos locais em troca. A exploração marcou o início da colonização e da exploração de recursos naturais do Brasil e quase desapareceu com o pau-brasil, né? Essa é uma árvore quase extinta, né? Infelizmente, com a sua coloração linda e com todas as coisas que ela pode dar. Os portugueses fizeram já esse favor dessa hecatombe ambiental logo quando chegam, né? Eles nem esperaram muita coisa, eles já começaram a hecatombe ambiental logo quando chegaram, né? Não precisou de 15 minutinhos. Então, a exploração dos povos originários até 1530 tinha esse eixo da retirada do pau-brasil, então um eixo extremamente também atlântico, né? Ele era um eixo voltado para o mar. A interiorização era algo impensável. Inclusive, os portugueses, até eles começarem a cartografar a sério, muitas das vezes eles pensavam ali que aquela região era uma ilha e não necessariamente ligada a um continente geral. Eles vão ter a primeira noção de que era um continente com os indígenas, na verdade. Aí depois eles vão começar a cartografar e perceber que o negócio era mais estreito do que eles pensavam. E aí, eles vão ter que se utilizar do seu desenvolvimento de forças produtivas para submeter esses povos que aqui viviam, né, sobre seu domínio. E dois mecanismos vão ser muito importantes para isso. O primeiro deles é decodificar a língua indígena, né, e impor a língua portuguesa, que inclusive é assim que a gente está se comunicando agora. Então é uma imposição que funcionou, né? E cartografar, transformar esse novo território em um mapa. Parece coisa boba, mas cartografar um território é extremamente importante para o seu domínio. Era tirar a vantagem indígena do combate por terra e transformá-la em uma vantagem europeia. E mais do que isso, o domínio linguístico e cartográfico desses povos significa acessá-los, significa subjugá-los e significa colocá-los à margem. Tudo bem? Bem, então a exploração cartográfica e a exploração linguística desses povos vai ser muito importante. Vai ser muito importante para o seu domínio. Eles vão abrir mão não só da força do poderio militar, mas se utilizar dessa capacidade de força produtiva. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá, gente? Ser capaz de cartografar, ser capaz de decodificar outras línguas é força produtiva, utilizada aqui para o domínio territorial e colonização de outro território. É claro que a Igreja Católica só vai entrar com força no finalzinho desse período, em 1530, aqui no território, com essa parte que eu estou frisando da catequização, de impor a sua linguagem sobre os outros povos e de compreender, inclusive, a linguagem dos povos indígenas, né? Isso vai demorar para acontecer. Porém, entretanto, a cartografização ela era necessária já de imediato. Assim que se encontra essa área, é necessário fazer um rascunho, um novo mapa. Por que eu vou precisar fazer isso? Eu vou fazer um rascunho, vou fazer um novo mapa, já para mandar para o rei de Portugal, já para ele reivindicar essas terras, né? Então, a atividade cartográfica, que vai dar origem aí à geografia, que é a ciência que eu estudo, e a linguística vão ser aí ou seja, o registro, né, racional, como a gente costuma falar, vão ser aí armas de guerra usados estrategicamente para dominar esses novos territórios, estabelecendo aí a assimilação dos nativos, o controle da terra e, por fim, a expulsão dessas pessoas. Os indígenas, obviamente, vão estabelecer alianças, mas também vão estabelecer resistência. Mas por que a resistência não foi maior? Essa ilustração não é da colonização portuguesa, ela é da colonização espanhola. Ela é uma ilustração feita
se eu não me engano, no território onde hoje é a Colômbia, de pessoas adoecendo com contato com os europeus. Bem, essa é uma coisa interessante. A gente fala da doença como um fator de desequilíbrio no conflito entre portugueses e povos indígenas e de domínio, né? Que é um fator aí acidental. E aí, uma vez eu vi um professor universitário respondendo: não, mas os indígenas também tinham doenças que os portugueses não teriam, né? Anticorpos, então era um jogo trocado, os dois lados morreriam. Verdade. Mas uma coisa que os indígenas não tinham e que os europeus tinham é ter tido que sobreviver a um ambiente urbano pouquíssimo salubre, né, com condições sanitárias péssimas e já com uma população muito maior e concentrada e densa do que esses povos da América. Então, querendo ou não, eles passaram pela peste negra. Né? Eles passaram uma porrada de doenças que carregaram seu corpo de uma defesa que os povos indígenas não tinham. E a proporção de europeus com a proporção de povos indígenas também em contato, ela é extremamente desigual. Existia um português para 5, 10, 15, 20 mil indígenas. Só que um português que contaminasse com 10 indígenas, isso iria matar, sei lá, 1.000, 2.000 indígenas. Então a proporcionalidade de escala das mortes causaria já esse desequilíbrio. Um português ele é reposto com uma velocidade muito mais rápida do que 1.000, 2.000 indígenas que morressem numa onda de uma doença. O que vai causar um choque aí de capacidade de imunidade e uma morte em massa de indígenas com doenças. Né? Então a chegada dos europeus também desequilibrou e trouxe consigo doenças desconhecidas pelos povos indígenas. Os nativos não possuíam imunidade a essas doenças, o que resultou na alta taxa de mortalidade. Doenças como varíola, sarampo e gripe se espalharam rapidamente pelas suas comunidades, causando um genocídio involuntário e um declínio drástico das populações. Então, a doença ela entra aqui como um fator do genocídio indígena. E aqui a gente pode usar, fora de tempo, né, o termo genocídio sim. Por quê? Genocídio historicamente, a destruição de uma gen, de um grupo social único, culturalmente interligado, colocado como uma unidade. Então, o genocídio indígena, ele é um genocídio. Né? Ele é um genocídio. Por mais que o termo venha a surgir quase centenas de anos depois. Né? A ideia da destruição de uma gen inteira, de uma população inteira com uma cultura única e uma forma de viver única, era sim um objetivo europeu. Né? Ou a colocação, a submissão desses povos inteiros como escravos. Então, a doença ela entra aqui como um fator de dominação involuntário. Nenhum europeu planejou isso, mas acabou se transformando em uma vantagem para eles. Né? A guerra como fator de expulsão. Além disso, os portugueses vão abrir conflitos contra vários povos indígenas e quando eles não abrem um conflito, eles vão ter um contraponto também. Eles vão fortalecer a guerra entre povos indígenas. Isso significa que, ao mesmo tempo que os povos ali eles eram diversos, eles também tinham conflitos históricos entre si, né? E aí é o dividir para conquistar, né? Portugal foi muito capaz de fazer isso. Ele entendeu, observou, mapeou e estabeleceu o conflito entre tribos. Ele ampliou a guerra. Com qual objetivo? Com a expulsão de pessoas de territórios inteiros, pela limpeza do território, para que Portugal se estabelecesse como o grande poder em seguida. Lembrando que a guerra indígena era uma guerra de captura, ela era uma guerra direta, mas era uma guerra extremamente visceral. Aquela tribo que vence a guerra ela também sai enfraquecida. Né? As pessoas voltam feridas.
né? E elas não são muitas. Então, uma guerra entre tribos significa enfraquecer os dois lados. E para uma terceira força que está entrando nesse jogo para desestabilizar, é uma vantagem danada. Os portugueses eles vão ser tão inteligentes. Inteligente é um termo, né? Eles vão ser tão capazes de criar essas alianças e desfazer essas alianças, de trair, de tomar território, de ganhar território, que eles vão ter contato suficiente com os povos indígenas para fazer a expulsão dos franceses quando eles começam a fazer aquilo que eu falei para vocês, que é a tomada de algumas áreas portuárias e o roubo dessa extração de pau-brasil do Brasil, né? Os povos indígenas vão se aliar com os portugueses para essa expulsão. Por quê? Muitas das vezes porque eles tinham alianças ali de comércio de escambo, ou porque o ritmo de trabalho francês e a forma de controle francesa foi entendida pelos indígenas como mais violenta. Os motivos são diversos. Agora, é inegável que isso mostra a capacidade portuguesa de fazer esses nós políticos, né? Além das doenças, os indígenas também enfrentaram a guerra como fator de expulsão de suas terras. Os colonizadores, em busca de ampliar seus domínios e estabelecer plantações, muitas vezes entraram em conflitos com os povos originários. Esses conflitos resultaram na expulsão de tribos de suas terras ancestrais, forçando-os a se deslocar para outras regiões ou se submeterem à dominação estrangeira. Isso vai ser central, tá? Quando a gente fala, olha só como a versão da direita da história brasileira ela é falsa. Quando a gente fala que o índio ele era preguiçoso, ele fugia do trabalho, significava que a tribo abandonava a sua área de vivência e as áreas ao redor, onde eles costumavam já estabelecer seus acampamentos provisórios, para ir para outra região. Isso desequilibra o poder desse mapa aqui que a gente viu antes. Se um indígena vivia aqui e ele é expulso para essa área, imediatamente começa um conflito entre esses dois grupos, que começa entre esses dois, causando um efeito desestabilizador em toda a ordem estabelecida até então. Significa que o desequilíbrio leva à guerra, e a guerra leva ao desequilíbrio, e um efeito dominó. Tudo bem? Então, os portugueses vão entrar justamente como esse efeito desequilibrador, desestabilizador da vida pública indígena. Tudo bem? Resistência e cooperação indígena. Esse é o último ponto que eu queria trazer, ou um dos últimos, porque muito se fala da história dos povos originários brasileiros como quase passivos, né? Como povos que não resistiram e não se levantaram. Aqui já é no tempo da escravidão uma reação deles, né? Contra, então já tinha os capitães do mato, já era uma outra conformação, mas eram os povos indígenas colaborando com os escravos aqui em um confronto contra a Casa Grande, né? Mas o que a gente tem entre 1500 e 1530? Histórias que contam a colaboração de povos indígenas com portugueses, estabelecimento de laços pelo escambo, povos que realmente foram derrotados e foram colocados em situação de escravidão, né? E você tem também a resistência desses povos à tomada pelo seu território. Tudo pode acontecer. E aconteceu de tudo nesse processo. Então, a gente não pode tratar eles como passivos de sua história. Eles participaram da sua história, da história da colonização. Não eram povos aqui lindos, maravilhosos, puros, indulgentes, que foram enganados por um espelho e trocaram o Brasil por um espelho. Isso é uma versão racista da história do Brasil. Isso é uma versão positivista que flerta com o fascismo, né? Flerta com uma visão de que, olha, o branco superior chegou aqui, racional, e enganou esses tontos que estavam andando por aqui. Não é isso que aconteceu, né? Aconteceu resistência, aconteceu cooperação e aconteceu também perda de território e ser dominado pelos portugueses. Tudo isso cooperou entre si. Aconteceu ao mesmo tempo, sequencialmente, nesses primeiros 30 anos, onde Portugal fazia um verdadeiro trabalho campal de domínio palmo a palmo da terra, expulsando povos que viviam ali já às vezes alguns milhares de anos, estabelecendo laços entre si, desequilibrando todas as relações e desencadeando um processo cadeia de adoecimento e morte e de guerra entre esses povos. Tudo bem?
Mas o tio não para aí não, o tio não para aí não. Como o projeto se chama No Retroprojetor, como o projeto ele tem uma finalidade de auxiliar a gente aí nos vestibulares, mas ele também é um projeto aí para a gente pensar o mundo à nossa volta, eu vou dar um salto só de meio milênio, coisa pouca, 500 anos depois, e olhar esses povos originários agora com tal do Estado de Direito, Estado brasileiro estabelecido da forma recente. E qual é a nova bomba que estourou na mão dos povos indígenas hoje em dia? A nova bomba que vai estourar na mão deles é o marco temporal. Então a gente vai ler aqui e comentar um último textinho sobre o marco temporal e encerrar a nossa aulinha de hoje. Tudo bem? A exploração dos indígenas pelos próprios indígenas isso é bem incomum, para falar a verdade. A escravidão não era uma instituição entre os povos indígenas. O que você tinha era a guerra por território, por terra, pura e simples, ou pelo roubo, né? Você guerreava para tomar tudo que tinha na tribo do cara e vazava. Vazava com casamentos, né? Vazava com as filhas e tal. Porque, como eles se estabeleciam em tribos, essas tribos elas tinham um tronco mais ou menos ali ancestral, então eles eram mais ou menos aliados entre si. Só que quando você tinha outra tribo chegando, outro grupo chegando naquele território, você era obrigado a estabelecer uma nova tribo em outro local. Isso desequilibrava a questão territorial. Né? Esse desequilíbrio causava a guerra e a guerra entre povos. O que já começava a existir entre os povos indígenas do Brasil era uma divisão sexual do trabalho, que em algumas tribos poderia significar um domínio dos homens sobre as mulheres, porque as mulheres ficavam com um trabalho duro e a reprodução, né? Então elas tinham os filhos, elas cuidavam ali da plantação, elas cuidavam da construção das casas, e os homens eles tinham a função basicamente da guerra, a função religiosa e a função da caça. Só que isso não é estático, isso não vale para todas as tribos, né? Mas existiam tribos onde você já tinha uma exploração, uma divisão do trabalho por gênero que causava uma exploração dos homens sobre as mulheres, sim. Agora, entre povos indígenas, isso era muito raro no caso brasileiro. Quase sempre ocorreu. Ocorre quando há excedente. Por isso que muitas tribos também não a divisão sexual do trabalho não estabelecia uma exploração, porque todo mundo trabalhava para sobreviver. Agora, o que você tinha em alguns locais é que isso se estabelecia assim como uma divisão e uma exploração sexual. Agora, povos dominando povos, ou a exploração como a gente vê, né, um grupo social que trabalhasse, outro não, isso era muito raro. Você tinha ali o início apenas, uma forma mais rudimentar de divisão de classes sociais. Né? Elas estavam começando a entrar em conflito. A gente não tinha conflitos abertos, não tinha a formação da aristocracia, não tinha a formação do clero, não tinha nada disso acontecendo. Né? Estava em processo de vir a ser, mas ainda não haviam se estabelecido. Voltando ao nosso casinho, então, o que é o marco temporal, né? Que está acontecendo hoje em... Neymar, você tem mais alguma observação? Pode falar, tá, Neymar? Pode falar, camarada. Tá. Então, é isso. Então, tenha mais ou menos isso em mente. A gente não tinha uma exploração direta, até porque não tinha tanto excedente. A exploração, ela sempre acontece pelo excedente, né? Ou seja, se produz muito mais do que a gente precisa para sobreviver. Então, o que é esse muito mais, para onde que ele vai? Surge uma classe social que se apropria disso por meio da força, e aí vão ser várias as formas sociais para isso acontecer. Né? Bem, então, voltando aqui, né? Indígenas protestaram no dia 30 de maio aí contra o marco temporal e a PL 490, que são basicamente a mesma coisa. E o que são isso, né? O que é o marco temporal? O marco temporal é uma interpretação jurídica que tem gerado intensos debates e controvérsias no Brasil, especialmente quando se trata dos direitos dos povos indígenas. Essa abordagem estabelece uma data específica, geralmente 1988, como marco para definir a legitimidade da reivindicação de terras por comunidades. No entanto, essa interpretação tem uma série de críticas consideradas por muitos como uma ameaça aos direitos de preservação de territórios indígenas. Vamos entender melhor. Bem, então a tese é a seguinte.
A tese jurídica é a seguinte: o que embasa para que as pessoas, para os povos indígenas tenham direito à terra, é que a Constituição de 88 deu a eles esse direito. Portanto, só é terra demarcável aquelas que os povos indígenas ocupavam até 1988, em 1988 em diante. Ou seja, terras mais novas e terras mais antigas que isso não valeriam. Qual que é o problema número 1? Né? O problema número 1 é que você estava saindo da ditadura empresarial militar, que simplesmente, só de casos notificados e contados até hoje, são 4 mil indígenas mortos. Deixa eu até conferir o dado. Mas eu acho que são 4 mil indígenas mortos. Então, a ditadura empresarial militar já colocou em sua 8 mil indígenas mortos, né? Então a ditadura empresarial militar já colocou na ordem do dia a expulsão e a modificação desses territórios. Então a gente teve a expulsão e a modificação desse território, o encolhimento desses povos. E aí você vai pegar esse momento, que é o momento onde eles estão mais frágeis para demarcar, e não a demarcação histórica, religiosa, cultural que esses povos têm. Isso é no mínimo curioso e é no mínimo desastroso os povos indígenas. E coloca, segundo algumas leituras, em xeque até algumas demarcações modernas, né? Algumas demarcações que aconteceram nos anos 90, nos anos 2000, que colocavam povos em terras que o Marco chama de terras modernas, né? De terras indígenas modernos, que é mais bizarro ainda, né? O que é o marco temporal? A gente já leu, né? Principais críticas ao marco temporal. Violação dos direitos indígenas. A principal crítica ao marco temporal é que viola os direitos indígenas garantidos pela Constituição, que ele diz considerar, né? Também viola alguns tratados internacionais. Essa interpretação limita o direito dos indígenas de reivindicar suas terras tradicionais, ignorando a história de deslocamentos forçados e violações de direitos humanos ao longo dos anos, né? Então, gente, eu não vou nem falar mais nada, acho que isso aqui já se autoexplica. Ignorância da ancestralidade e ocupação histórica. Ao estabelecer uma data específica como critério de demarcação, o marco temporal desconsidera a ancestralidade e ocupação histórica dos povos indígenas e seus territórios tradicionais. Muitas comunidades habitam suas terras há séculos, mas antes da Constituição de 88, muito antes da Constituição de 88, e possui uma relação intrínseca com o ambiente que os cerca, desde técnicas de sobrevivência até uma relação religiosa. Existem grupos indígenas que têm rios como base religiosa, têm morros, e se você tira o cara de lá, a própria cultura perde sentido, né? Estímulo à grilagem de terras. A interpretação do marco temporal tem sido criticada ao abrir brechas para grilagem. Ou seja, se o cara ali ocupou essa terra de forma como um grileiro, expulsou terras indígenas e colocou depois o agronegócio, a mineração, estabeleceu ali alguma dessas relações, esse cara ele vai sair ganhando. Ele vai ter cometido um crime e vai sair ganhando. Por quê? Porque ele conseguiu o que ele queria. Ele tirou povos indígenas e estabeleceu a impossibilidade de demarcação de terras para eles. O que significa que o marco temporal é uma premiação à grilagem de terra. Não é a primeira, mas é mais uma premiação à grilagem de terra no nosso país. Criminalização e perseguição de lideranças indígenas. A falta de definição clara sobre o marco temporal também tem gerado preocupações sobre a criminalização e perseguição. O uso de interpretações jurídicas pode abrir espaço para ações judiciais que visem intimidar e silenciar líderes. Porque não é porque a lei fala que os povos indígenas vão parar de se organizar. Né? Você tem aí o acampamento Terra Livre que acontece todo ano e é gigantesco. Eles não vão parar de fazer isso, eles não vão parar de ocupar suas terras ancestrais. O que vai colocar o Estado, eles na mira do Estado. Ou seja, vão colocar os povos indígenas novamente como inimigos do Brasil. Sendo assim, a gente vai ter novamente, como se já não acontecesse todos os dias, a perseguição. Só que hoje a perseguição acontece nos setores do agronegócio e da mineração, matando lideranças indígenas, invadindo terras indígenas ilegalmente e atacando eles de forma sublegal. Por que sublegal? É ilegal, mas ninguém vai atrás, né? Contratando capangas, né? Gente especialista em matar e atacar pessoas. Tudo bem? Além disso,
você vai ter uma dificuldade de articulação política, dado que essas novas terras seriam ilegais. Então, necessariamente, você vai ter juridicamente um ataque aos povos indígenas. Então, o marco ele não coloca só o passado em xeque, ele coloca o presente e o futuro dos povos indígenas em contradição com a lei, criando novamente um conflito entre Estado brasileiro e povos indígenas. O marco temporal é, portanto, uma interpretação jurídica e tem suscitado debates intensos. Enquanto alguns argumentos que a abordagem é necessária para ter segurança jurídica sobre a terra, o marco temporal ameaça os direitos indígenas, preservação ambiental e a justiça social. As críticas têm a violação de direitos indígenas, a falta de consideração de ancestralidade, a ocupação histórica e o estímulo à grilagem e ocupação de terras, além da criminalização de lideranças indígenas. O debate em torno do marco temporal continua e a mobilização indígena também. Então, pessoal, eu gostaria de deixar isso claro para vocês. Espero que essa ajudinha, esse empurrãozinho para o Enem tenha sido bacana. Eu vou trazer outros temas que caem muito no Enem aqui nas próximas lives. Vou tentar fazer uma dessa por mês. Não vai ser todas as aulas, todos os temas. Mas se eu conseguir fazer uma dessa por mês, um ensaiozinho curto desse, a gente consegue ter uma qualidade aí de conversa e vai acumulando para ajudar o pessoal nesse caminho árduo e difícil que é passar no vestibular. Então, pessoal, esse foi o No Reto Projetor do Centro de Estudos Marxistas.